Bom dia, meus amores, bom dia. Meus amores, olha, eu vou soltar os mesmos versículos de ontem, porque. E um bom sábado para vocês. E o sábado é dedicado a Jesus Cristo. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Dizendo que Jesus é o Senhor do sábado, né? Ele é o Senhor das nossas vidas também, né? Meus amores, meus amores, para mim, assim, todo sábado seria dedicado a Ele, né? Somente a Ele, é mais nada. Não tô dizendo para deixar de fazer as obrigações de casa, não, né? Eu tô falando assim, de não trabalhar, dedicar só a Deus, né? Na Bíblia, em cantar, em adorar, em orar, somente a Ele. A Ele é nosso Pai, né? Então, se ele disse assim nas Santas Escrituras, eu sou o Senhor do sábado, então, e o Espírito do meu Pai também estava sobre ele, então. Meus amores, glória a Deus. Mas é porque eu tava escutando meu filho tossindo, sabe? Aí já me dá agora aquela preocupação. Mas eu vou já dar um remédio para passar a tosse dele. Meus amores, bora lá. Lamentação por Jerusalém. Aqui é que Jesus estava se lamentando por Jerusalém, que Jerusalém ia pagar, né, um alto preço. Só que ainda não findou ainda não, do que Jerusalém ainda tem que pagar por causa das coisas que eles fizeram desde o começo da fundação do mundo e até hoje. Quanto mais ele se afasta de Jesus, né, mais ele invoca a ira de Deus, né? A ira do nosso Pai. Por quê? Porque, meus amores, prefere outra coisa do que adorar a Deus, prefere outra coisa do que se humilhar perante a Deus. E Jesus, né, ele nunca veio aqui na terra para nos ensinar a fazer coisas para afastar nosso pai, não. Muito pelo contrário, ele fez fazer coisas para nos ensinar a nós de chegar ao nosso pai, né? E Jesus, quem foi que disse que Jesus não é amor? Jesus é amor, mas quem foi que disse que Jesus veio trazer justiça? Jesus não veio trazer justiça, Jesus veio trazer a discórdia. Tem um versículo aqui que eu vou mostrar ele para vocês, Jesus falando com, assim, expressa nas Santas Escrituras, né? Por quê? Porque aquela pessoa que aceita Jesus, você sabe que a pessoa, se a família inteira não é devota também assim a Deus, a Jesus, vai ter familiares contra. Entendeu, meus irmãos? Vai ter pessoas que vão sempre debater, né? Então, se debater logo quem? Debater nosso pai altíssimo, né? É coisa que a gente tem maior ciúme. Nosso pai é ciumento com a gente, mas a gente também, quando a gente somos verdadeiros filhos legítimos dele, né? A gente também sente ciúme do nosso pai. A gente se ira quando a gente vê alguém falando dele, né? Quando a gente vê alguém que não tá, como é que chama? Não tá respeitando ele como o respeito que ele merece, né? Provoca ira na gente, né? Só que a gente tem que deixar pra lá e entregar nas mãos do nosso pai. Mas a gente fica machucado por causa de quê? Porque nosso pai não merece. Eu não vejo é, um motivo para as pessoas fazerem isso, né? Então, mas eu vejo, mas a gente vê e dói. Nós somos filhos dele, nós sentimos a dor também. Se a gente sente a dor, vale nosso pai, né? Ai, mano, não gosto de ficar pensando, dá vontade de chorar. Meus amores, bora lá pro versículo das Santas Escrituras e vou soltar os sonhos, né? Os sonhos que Jesus me concedeu. Que homem maravilhoso, eu amo, eu amo. Homem mesmo que a gente é digno de abrir a boca e chamar ele de homem. Por quê, meus amores? Porque ele é digno. Por quê? Porque ele pagou alto preço por mim e por você. Por quê? Porque vocês têm que aceitar o sacrifício que Jesus fez. Vocês não aceitaram, não? Não colocaram o nome de vocês no livro da vida. Nos meus vídeos, eu estou ensinando vocês bem direitinho. Não estou fazendo nada que seja ilícito, que não esteja nas Santas Escrituras. Tudo que Jesus nos ensinou, eu tô ensinando a vocês, ensinando vocês mesmo no pé da letra, sem soltar uma palavra para quando chegar naquele grande dia. Ah, ela tava pregando, por que, que ela não explicou a gente? Eu tô explicando, tô indo versículo em versículo mostrando a vocês, entendeu? Bora lá, profeta tem que pagar um alto preço, igual Jesus pagou, igual os outros profetas pagou, igual outras pessoas são humilhadas, igual outras pessoas são maltratadas. Quem foi que disse que a gente não é humilhada, a gente não é maltratada? Hum? E muito. E quando o inimigo sabe que a gente é pessoa escolhida por Deus, que vem para a terra com esse propósito, aí que ele provoca as pessoas. Aí que ele provoca as pessoas para as pessoas maltratar a gente. E aí que a gente tem que amar essas pessoas. Mas aí, né? Bora lá. Ó, naquele mesmo dia, chegando os fariseus, disseram-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
como eles falavam, eu acho engraçado o jeito que eles se pronunciavam falando assim, né? Bora lá, meus amores, continuando. E disse, e dizei aquele, e dizei aquela raposa, eis que eu expulso o demônio efetuo curas hoje e amanhã e no terceiro dia. Sou consumado, aí estou consumado, meus amores. Ai, já me dá uma tristeza, né? Porque foi no dia do. Quando ele terminasse esses 3 dias que Jesus estava falando, aí ia começar o sacrifício de Jesus por todo o povo, por toda a humanidade, né? Coisa que muitas pessoas rejeitam o sacrifício de Jesus. Mesmo ninguém está rejeitando. Está rejeitando porque as pessoas não confessam Jesus, elas não recebem. Jesus morreu por todo mundo, mas aquelas pessoas têm que acolher aquele sacrifício que Jesus fez. Não colheu, não tem parte com Jesus. Vocês se lembram, na ceia, todo mundo conhece aquela passagem da ceia de Jesus Cristo? Deixa eu procurar aqui o botão. Daquela parte da ceia de Jesus Cristo, que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. O que foi que Pedro disse? Senhor, de maneiras nenhuma tu não me lava meus pés. Por que ele falou isso? Porque a gente não somos dignos de um rei, um príncipe, um homem maravilhoso lavar nossos pés. Nós que temos que lavar os pés dele, né? Aí Jesus disse o quê? Porque Jesus ia fazer o sacrifício. Vocês têm que meditar nas escrituras. Jesus fez aqui dali porque Jesus ia fazer um sacrifício mundial por todas as almas do mundo inteiro, né? Então, aí aquele que não acolhe aquele sacrifício não era digno dele, entendeu? Para nós ter parte com ele, nós temos que quê? Colher. Aí, ó, Jesus disse assim, aí ele disse assim, não, tu não me lava os pés. Aí Jesus pegou e disse para ele o quê? Se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Eu, do mesmo jeito eu digo a vocês, se vocês não aceitar o sacrifício de Jesus, vocês não têm parte com Jesus, não. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, nunca morrerá. Passará da morte para a vida. Pois então, se aí tu aceitou Jesus, e aí tu colheu a tua salvação? Tá feita para todo o povo na face da terra. Ei, mas falta colher, falta colher. Ah, meu, como é que eu acolho a salvação? Vou já explicar para vocês. Deixa só eu terminar aqui, viu? Deixa eu explicar logo, meus amores, porque quando eu começo a falar, me dá logo a vontade de explicar. Tá bem aqui, meus amores, bem pertinho aqui, ó. E digo vós, é desse jeito que você vai colher, ó. E digo vós, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Entendeu? Você vai ter que ir na igreja, dizer, pastor, eu quero aceitar Jesus, quero colher aquele sacrifício que Jesus fez por mim há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Quero colher, quero ter salvação, quero escrever meu nome no livro da vida. Entendeu? Aí você acolhe aquele sacrifício. Não aceitou Jesus? Não colheu, não. Presta bem atenção. Não, eu não quero aceitar Jesus, não. Não quero aceitar Jesus, não. Olha, presta atenção no versículo embaixo, o que é que Jesus fala, ó. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Tá vendo? Chegou lá na presença de Deus, de Jesus, dos anjos. Aí Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Por que tu conheceu Jesus? Tu não conheceu Jesus aqui na terra, não. Jesus veio aqui na terra, habitou entre a nossa geração, a geração antiga, né? Habitou sobre aquela geração e viveu entre nós. Entendeu? Tem que acolher o sacrifício de Jesus. De maneira nenhuma, não bota os pés no céu. E bota, né? Para você chegar a ter falado isso no seu rosto. Entendeu? Apartai vós de mim, vós que comete iniquidade. Apartai vós de mim, que eu não vos conheço. Jesus foi duro? Foi não, porque Jesus deixou aqui tudo escrito nas Santas Escrituras. As pessoas que não examinam, para quando chegar nesse dia, sair da terra não sabe de nada, né? Então, tô conversando, tô avisando. Bora lá. Aceitou Jesus? Olha o que é que eu vou ler para vocês no livro de Apocalipse. Meus amores, eu vou continuar aquele versículo, que eu sou um profeta, tem que falar, né? Profeta tem que falar, né? Deixa eu ver aqui. Bora lá. É lá no último versículo. Já decorei. De tanto ler para vocês. Para abrir os olhos, né? Ó. Aceitou o sacrifício de Jesus, né? Ó. E eu vou ler só, meus amores, só o versículo. Só o versículo. Eu vou ler o versículo 12 e o versículo 15, porque faz sentido, entendeu? Ó.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriu-se os livros, tá vendo? Teu nome está escrito no livro dos livros. Não tá no de Jesus, não. Só fica no livro de Jesus, no livro da vida, só fica no livro da vida se tu aceitar Jesus. Entendeu? Entendeu agora? Meus amores, bora continuar, ó. Ó. E abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neste livro, segundo as suas obras, entendeu? Tem o livro que está escrito as coisas ruins e as coisas boas que a gente faz. Se se você aceitou Jesus, aquele passado seu foi apagado. Você está escrito no livro da vida, onde você comeu do corpo e bebeu do sangue de Jesus. E aí, hã? E aí, você está colhendo o quê? Sua salvação. Você está colhendo o que Jesus lhe prometeu, entendeu? Ó, bora lá. Bora lá, ó. E aquele que, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês entenderam aí? Vou ler para vocês de novo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês já estão imaginando, né? Não aceitou Jesus, não está escrito com o seu nome aqui no livro da vida, não. Não tem parte com Jesus, não. Entendeu agora? Por isso que eu falo com vocês, aceita Jesus. Ai, Meire, é mesmo, né? É sim, aceita Jesus, se converte, bota o teu nome escrito. Aceitou Jesus naquele mesmo momento, onde pega o teu nome, escreve no livro da vida, entendeu? Como é que chama? Propriedade exclusivamente de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele te comprou com preço de sangue. Tu tá comendo do corpo dele, tá bebendo do sangue, tu não é propriedade dele, é propriedade sim dele, exclusivamente, totalmente dele. E do nosso Pai, né? O grande ser maravilhoso, né? Meus amores, eu amo, entendeu? Eu amo falar dele, eu amo. Meus amores, entreguei para vocês, né? Aqui é Apocalipse 21, versículo 15 e o versículo 12, entendeu? O versículo 12 fala dos dois livros, né? Você já sabe o outro, né? E fala do livro da vida, né? Então, meus irmãos, aí tá para vocês, né? Glória a Deus, entender, né? As Santas Escrituras. Meus amores, vou encerrar esse vídeo. Um bom dia, um bom sábado. Eu tô trabalhando aqui, mas é na obra de Jesus, né? E Jesus disse assim: se o meu pai trabalha até no sábado, por que não eu? E se meu pai também trabalha até no sábado, por que que eu não vou trabalhar no sábado fazendo a obra dele? Vou, só não vou me retirar de fazer outras coisas, mas assim, de trabalhar em outras coisas, mas trabalhar para o meu pai, eu amo trabalhar para o meu pai, adorar o meu pai no sábado, é maravilhoso. Entendeu, meus amores? É isso que a gente tem que ter comunhão para com o nosso pai. Respeito, respeito. Pai é digno de respeito, principalmente o nosso Pai Celestial, digno de respeito de toda adoração também, entendeu, meus amores? Então, meus amores, entreguei para vocês. Deixa eu terminar aquele que eu estava conversando com vocês. Eu vou fazer esse vídeo de 2 vídeos. Assim, porque tem plataforma que não recebe o vídeo inteiro, né? Só em uma, em outra não. Aí, que eu faço para 2, né? Aí, meus amores, sabe o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar o vídeo no meio. Vocês têm que ver os 2 vídeos, entendeu? E curtir, comentar e se inscrever no canal. E mais uma coisa, se inscreve no canal que Jesus está acompanhando os passos de vocês, entendeu? Cuidado. Se tu é ovelha, se converte. Vai aceitar o teu sacrifício. Negócio de vergonha, não. Vergonha faz ser a pessoa chegar perante a Jesus. Jesus diz assim: apartai vós de mim, vós que comete iniquidade. Por quê? Porque Jesus está vendo teus passos aqui na terra e está mandando chance para tu e tu não está querendo. Mas o que, é que a gente pode fazer? A gente está fazendo a vontade dele. Eu garanto que eu estou fazendo a vontade do meu grande amor, entendeu? Meu Salvador, homem maravilhoso. Continuando. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que são enviados. Entendeu aí?
É 33, 34. Acabei de ler para vocês. E é Lucas 14. Lucas 14, o versículo 33 e o versículo 34. Só que no começo do vídeo eu comecei falando desse versículo. Só que eu parei para explicar outras coisas para vocês. Entendeu, meus amores? Tem pessoas que pegam as Santas Escrituras e lê e vocês têm que ter cuidado na vida. É, todo mundo tá vivo, vai morrer. Um dia vai morrer. Entendeu, meus amores? E aí, a tua vida quando tu sair dessa terra, tá com quem? Tá com Deus? Beijo, amo vocês, fui. Meus amores, esse vídeo vai ser um pouquinho grande, né? Porque eu tive que colocar, né? Ainda nem soltei o sonho, devia soltar nesse vídeo, né? Vou soltar pra vocês o sonho nesse vídeo. Meus amores, ó, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E no lado direito dele tinha uma carreira de anjo que eu só não faltava terminar de ver. A minha vista só não faltava alcançar de ver. Quando eu olhava para a terra, né, eu já não estava dentro da minha casa, já estava no meio da rua, suspensa do chão. E quando eu olhava para a rua rachada, uma rachadura aberta, né? Uma rachadura grande, né? E aberta, né? E quando eu olhava para o cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu peguei, né? Disse assim: isso é o sonho do arrebatamento, isso é um sonho que eu tenho que contar, não posso guardar para mim, não. Vou ter que abrir a minha boca na internet, vou ter que conversar com o povo, para o povo se alertar, que Jesus, né, já tá vindo para pegar os dele, né? Meus amores, aí é o quê? O arrebatamento mesmo, meus amores, eu não sei se é arrebatamento, não. Se Jesus me mostrou, para mim parece um mar com a coleta, né? Eu não vi aquelas pessoas estar ali, de repente elas sumir e desaparecerem, não. Eu vi como se fosse quer dizer, que é um arrebatamento por morte, né? Deve ser assim, não sei, né? Quem sabe é Jesus. Só tô falando para vocês do sonho a visão que eu vi, que ele me concedeu. Para mim é um arrebatamento. A pessoa vai sair da terra e ser arrebatada, né? Não pro céu, né? Então, meus amores. E vai ser o arrebatamento mesmo, porque eu vi aquelas pessoas saindo do cemitério, né? Então é o quê? O sonho do arrebatamento, não tem como questionar. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Incomoda, né, essa zoadinha, mas é o jeito. Meus amores, olha, é porque meu fogão tá dando, como é que chama? Tá dando, sei lá, não pega a panela direito, né? Acho que é assim que explica. Aí fica com esse apito nojento. É um apito assim, que incomoda, entendeu? Meus amores, fica dando erro na panela, né? Acho que é erro na panela. Parece que não reconhece a panela, né? Meus amores, pois é, meus amores. Aí, que eu tenho prazer para vocês. Ver Jesus em cima das nuvens, está escrito aqui nas Santas Escrituras, está aqui escrito nas Santas Escrituras, que todo olho verá Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos, igualmente eu vi. Lindo e maravilhoso, homem lindo, viu, Jesus? Maravilhoso, que eu amo, homem lindo, maravilhoso. Eu amo Jesus, meu Salvador, meu grande amor. Sou mesmo, eu amo Jesus do fundo do meu coração. Então, meus amores, a gente tem que se desapegar de tudo por amor a ele, por amor ao nosso pai, né? Também, por amor ao nosso pai. Nosso pai também, nosso pai é tudo. Sem nosso pai nós não somos nada, né? Então, meus amores, tem duas coisas que a gente tem que se dedicar. Primeiro é nosso pai, Deus celestial, né? E o outro, Jesus Cristo, nosso rei, nosso salvador, né? Que comprou nós com preço de sangue. Para quem? Para ele, para Deus, entendeu? Então, meus amores, entreguei o sonho, de uma grande visão de algo que ainda vai acontecer. Meus amores, não tem como questionar que não é a visão do arrebatamento, porque tem nas Santas Escrituras que todo olho verá Jesus em cima das nuvens. Igualmente eu vi. Então, se Jesus já me mostrou, quer dizer que ele me deu um grande privilégio. Primeiro foi de eu conhecer ele, homem maravilhoso. E o segundo foi de eu ver o que ainda vai acontecer, né? Que ele me mostrou algo que ele vai fazer. E aí, meus amores, é muito maravilhoso. É a visão de algo que vai acontecer, que Jesus vai tirar um povo da terra. Jesus vai arrebatar, né? Um povo. Não fique pensando, vai ser arrebatado, não vai passar pela morte. Não tem pessoas, Jesus, o Filho de Deus, passou pela morte, por que, que nós não vamos passar? Tem as pessoas ficam confundindo, né, que arrebatamento não passa pela morte. Vamos passar pela morte, sim. Ou no arrebatamento, ou antes do arrebatamento, passamos pela morte. Não tem isso, não tem esse. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, passou pela morte, por que nós somos melhor do que ele para não passar pela morte? Se Deus disse nas Santas Escrituras que tem que todo homem viveu, tem que morrer por causa do pecado. Então, estamos
estamos condenados a isso, mas nós vamos fazer. Jesus diz: vamos passar da morte para a vida. Então, se vamos passar da morte para a vida, vamos viver para sempre. Vamos viver para sempre com Jesus, para sempre, por toda a eternidade. Nunca mais nós afastamos, nunca mais nós se afastamos do nosso Pai, né? Então, aí vai ser igualmente no começo, vai ser igualmente no começo de todas as coisas. Vocês prestaram atenção quando Deus fez Adão e Eva? Então, vai ser do mesmo jeito. Nosso pai caminhava com a gente, ele andava com a gente, ele sente falta disso. Um dia ele vai fazer, não, ele já ajeitou tudo, já tá só esperando o tempo certo para poder, né? Glória a Deus, fazer igualmente ele fez no começo. Tudo isso vai ser igualmente era no começo, entendeu? Que ele caminhava com a gente, entendeu? Meus amores, e Jesus, o Filho de Deus, né, caminhando. É maravilhoso, glória a Deus. Meus amores, e vocês prestem atenção que no começo, Adão e Eva, eles eram casados. E Deus mandou eles crescer e multiplicar na terra. Deus queria aquele lá. Não é esse que tá que nós estamos agora vivendo em cima de pecado, não. O que foi, desde quando Deus estendeu. Quando Deus fez o mundo, Deus fez justamente, logo botou uma lei, que é a lei da não desobediência, para não comer do fruto, né? Então, primeiro pecado, a pessoa morreu por causa de quê? Porque desobedeceu a Deus. Lá no começo, sem pecado, mas Deus já tinha deixado uma ordem, não coma para que vocês não morram. E comeu, morreu. Então, nós temos que recuperar agora a nossa glória. Como? Nós temos que se recuperar para poder voltar para lá de novo, entendeu? Mas aqui na terra a gente tem que fazer uma escolha, ou o pecado ou a vida com Deus, entendeu? Se você escolher a vida do pecado, sabe que vai perecer, né? Se escolher a vida com Deus, sabe que vai viver para sempre, para toda a eternidade com Deus, né? E sem dizer que também, que eu vi aqui no livro do Apocalipse, né, que as pessoas também vão viver para sempre, eternamente, no lago de fogo. Mas, meu Deus, e já teve uma pessoa que me questionou, dizendo que não vai ser assim, que Deus não... Tem aqui nas Santas Escrituras escrito, e as pessoas dizem que não é, tem gente que diz que não é. Tem aqui nas Santas Escrituras, eu vi, que vão viver para sempre no lago de fogo. Tá repreendido. Pensou passar a eternidade inteira, nunca tem fim no lago de... Mas Deus não fez isso para ninguém, não. As pessoas que escolhem para lá, porque gostam de estar com mentira, gostam de estar com hipocrisia, gostam de se prostituir, gostam de fazer coisas ilícitas. Então, se não precisa ser mais claro, né? Então, isso tudo nos afasta de Deus. Ainda quer estar lá no céu desse jeito? Não vai. Tem que se converter, tem que deixar aquela má vida, né? Deixar aquele homem velho, abandonar aquele homem velho do pecado, se transformar em uma nova pessoa. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para os santos, não. Jesus veio justamente para os pecadores, aquelas pessoas que praticam as coisas erradas, né? Deus está dando uma oportunidade a vocês. Se vocês aceitar o sacrifício dele. Se não, aí Jesus não pode fazer nada. Jesus está dando um convite. Eu estou aqui na internet convidando vocês para vocês aceitar Jesus. Vocês já prestaram atenção? Jesus está aqui na internet, mas eu convidando vocês para vocês aceitar Jesus, entendeu? Para vocês se render aos pés de Jesus, entendeu? Jesus está dando uma nova chance para vocês voltar a viver igualmente a gente ia conviver lá no Jardim do Éden. Desse jeitinho. Não tô aumentando, nem tô acrescentando, nem tô tirando. Desse jeitinho. Jesus já recuperou, né? Tá faltando só se cumprir agora. Não vai custar muito não para se cumprir tudo isso não, entendeu? Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, meus amores, a mensagem está entregue. Vocês me desculpem aí, né, qualquer coisa. Meus amores, se eu gritei, né, porque a minha voz melhorou um pouquinho, né, mas eu tô guardando ela assim, né, para poder eu cantar. Hoje é sábado, hoje é dia de adoração. Hoje é sábado, hoje é dia de orar, drobar mais a oração. Hoje é sábado, é dia da gente estar em comunhão com Ele. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Essa é a mensagem que Jesus manda hoje para vocês, sobre os profetas, né, que as pessoas não recebem. Mas vocês devem se lembrar que Jesus deixou aqui escrito nas Santas Escrituras. Que Jesus deixou escrito aqui nas Santas Escrituras, que a volta dele seria igual no quê? Seria igualzinho no tempo do dilúvio. Vocês nem estavam esperando. De repente ele chega lá no céu em cima das nuvens, pega todo mundo de surpresa. E aí? Tu vai chorar, tu vai se arrepender. Por quê? Porque tu não estava com comunhão com ele. Entendeu? Aí tu ficou. Quantas pessoas não vão se arrepender no mundo inteiro? Porque o evangelho está se expandindo no mundo inteiro. Todo mundo está conhecendo Jesus, nosso Rei, nosso Salvador e nosso Pai, grande e supremo, né? Em misericórdia, em tudo. Então,
Qualquer momento nosso Salvador pode aparecer, entendeu? Abaixa o nosso país assim, filho, vai buscar o teu povo. Aí ele vem na hora, entendeu? E aí? Se Jesus viesse, tu tava pronto para nós subir junto com ele? Ou ele tava pronto para ficar nessa terra? Com os prazeres dessa terra e depois tu se arrepender amargamente? Porque, primeira coisa, a palavra dele vai sumir da terra. E já tá começando a entrar, já. Já está começando a funcionar esse sistema, já de tirar Santas Escrituras, que aqui estão dizendo que tem coisa mentirosa. Não tem. Aqui só tem palavra santa e pura e verdadeira, isso aí eu garanto. E vão fazer de tudo para tirar e vão reescrever uma nova Bíblia mundial, né? E aí? Entendeu? Por isso, vocês vigiam, Jesus está voltando. O que estão fazendo com Jesus Cristo, com o nosso Pai, é injusto. A humanidade que Deus a criou, elas estão fazendo injustiça severamente com o nosso pai, não querem colher as consequências. E vai colher, vão colher. E vocês vão ver com os próprios olhos de vocês. O que aquela mulher dizia na internet é verdade. Entendeu? Ela vai descer aos mais profundos do abismo. E vai ser debaixo das águas, lá onde o Leviatã está. Para lá que ela vai descer, de lá Deus nunca mais vai deixar ela ser saída, entendeu? Para lá que elas vai, para lá e todas aquelas pessoas que estão junto com ela. Meus amores, essa palavra que eu deixo para vocês, palavra mesmo de indignação, com o que estão fazendo com o meu pai, o que estão fazendo com o sacrifício do meu amado Jesus Cristo, meu Salvador. Então, e ainda quer adulterar Santas Escrituras, mas antes disso, vocês vão ver a revolta que vai acontecer por causa disso que estão fazendo. Aí vão plantar, depois vão estar reclamando. Aí vocês vão ver que lá no céu existe Deus, existe Jesus, existe os anjos, ainda existe milhares de anjos a favor do nosso Pai. E milhares de anjos a favor de Jesus Cristo. E existe guerreiros, anjo protetor do nosso Pai, que vela pela verdade dele. Aqui existe só verdade, verdade, verdade. Jamais coisas ilícitas, como abrir a boca e dizer que vai tirar umas coisas das Santas Escrituras, tirar as coisas ruins da tua vida, não das Santas Escrituras, retira as coisas ruins dos teus pensamentos, não das Santas Escrituras. Isso aí tu vai pagar um preço muito caro, quando tu se encontrar com o nosso Pai, entendeu? Face a face. Meus amores, está entregue. Está entregue as Santas Escrituras para vocês. Mas isso fazer igual Jesus falou lá em Apocalipse. Dá vontade até de vomitar. Dá vontade de vomitar. A pessoa abre a boca e vai dizer que vão fazer o novo, vai tirar as Santas Escrituras, ainda vão renovar uma nova Bíblia, porque tem coisas que, meus amores, deixa de ser hipócrita. Para com isso. O sangue de Jesus tem poder. Deus te repreenda. Meus amores, está na hora das pessoas que amam Jesus mesmo, demonstrar o amor que sente por ele, demonstrar o amor que nós sentimos pelo nosso Pai. Eles podem até fazer alguma coisa contra o nosso corpo, mas eles jamais nem tocam na nossa alma, nem tocam no nosso espírito. Só Deus toca na nossa alma, toca no nosso espírito. Outro ser não toca na nossa alma, nem no nosso espírito. Até para ele tocar, ele tem que pedir permissão ao nosso Pai. Pois então, por que tu não bota o nosso Pai como grandioso? Ele é grandioso. Vocês não botam ele grandioso? Ele é grandioso. O nosso Pai, o Deus de Israel, ele é grandioso. Vocês querem colocar o nosso Pai lá embaixo, mas o nosso Pai não vai ficar lá embaixo. Quem vai descer o mais profundo dos abismos vai ser justamente quem está fazendo isso. Entendeu? Meus amores, vocês me perdoam, mas a verdade eu tenho que falar. Não posso ser hipócrita ficar andando com mentira na frente das câmeras, não. Mas esse vídeo que eu assisti hoje me deu nojo. Eu vou botar para vocês, que eu assisti ele, eu vou botar para vocês, entendeu? Para vocês verem como tá tudo assim na nossa frente, falando da vinda de Jesus. As pessoas estão dormindo. Não acordaram ainda. Jesus está voltando. Vocês acordem. Jesus está voltando. Beijo, amo vocês. Fui.